Olá, seja bem-vindo ao 30Cast. Eu sou Eduardo Negre, presidente do Partido Novo aqui de Curitiba, e estamos trazendo para vocês os nossos 39 pré-candidatos, para que você possa conhecer eles um pouquinho melhor e estar seguindo eles. Aqui comigo hoje o Alexandre. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, Eduardo, e lembrando que quem quer ajudar o Partido Novo em Curitiba, curte, comenta e compartilha esse vídeo e segue a gente nas redes sociais. Quem quer seguir a gente no Instagram? @NovoPRCuritiba. E aqui hoje com nós, Ariane. Seja bem-vindo, Ariane. Obrigada, gente, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e contar um pouquinho de mim para vocês. É isso aí. Essa é a função aqui do 30Cast, conhecer você um pouquinho. Então, se você puder contar pra gente onde você nasceu, qual foi a sua trajetória, como chegou aqui até hoje. Então, eu sou uma curitibana, gente. Nascida aqui? Nascida em Curitiba, em 1980. Mas, todo mundo diz que eu não tenho jeito de curitibana, mas é mentira, eu gosto de frio, tá, gente? Essa semana, então, tá super feliz. Eu estou feliz, meus dias mais preciosos, um dia frio com céu aberto. Mas nasci aqui em Curitiba, só que eu tenho uma peculiaridade aí na minha história, né? Que eu fui entregue para adoção com 3 dias de vida. Então, eu tenho uma família biológica, uma família adotiva. Eu reencontrei minha família biológica quando eu tinha 15 anos. Eles me reencontraram. Sério? É uma longa história que eu acho que daria vários podcasts aqui. Não fica pra Seria outra um hora. tema... Quem tiver curiosidade, manda mensagem lá no direct que eu conto daí a história toda. Mas, e hoje eu convivo com a minha família de criação, minha família biológica. E tenho, assim, por si só, alguns cabos eleitorais, porque eu tenho 12 irmãos, né? Isso aí foi bom, então, hein? Já temos mais um ponto positivo. Mais um ponto positivo aí. Então, dentre todos, da minha família de criação, eu sou a mais velha de 6 adotados. E da minha família biológica, eu sou a caçula de 5. Então, tenho uma grande família aí para contar a história. Que legal. E aí, na sua trajetória, você estudou aqui em Curitiba, fez faculdade? Estudei aqui em Curitiba, estudei no Colégio Estadual do Paraná, depois fui para a Universidade Federal e fiz educação física, né? Eu era atleta, acabei indo para educação física, mas no meio do curso eu vi que eu não conseguia entender nada de anatomia, fisiologia e tudo mais. E Gostava do esporte? Gostava de filosofia do esporte, de história do esporte. Daí eu falei assim, não, minha área não é aqui mesmo. E acabei migrando para o direito. Eu terminei a faculdade de educação física e fui para o direito. Chegou a graduar em educação física. Graduei em educação física, sou educadora física e hoje também advogada. Há 15 anos já advogando na área de famílias e sucessões, e em especial o direito da mulher, que foi a pauta aí que eu me especializei e tudo mais, porque observando e acompanhando muitos casos de divórcio dentro do meu escritório, eu encontrei muita violência doméstica. E eu comecei a querer entender o fenômeno disso, né? E acabei indo me especializando para fazer o acolhimento de mulheres em situação de violência. E aí hoje você está atuando como advogada? Atuo como advogada. Dei uma pausa aí no meu escritório, porque fazer pré-campanha e lidar com o escritório não é fácil, né? Então, eu estou aí agora com o escritório em stand-by para focar na pré-campanha aí nesse período que é novo na minha vida, né? Literalmente, um novo no novo. E aí a gente pode entrar nesse assunto, né? Porque eu escutei já um pouco da sua história e você já pôde ajudar muitas mulheres de outra forma, né? Acolhendo ou pela igreja ou por alguma instituição. E aí foi isso que te motivou a entrar na política, olhar e ver que a gente, às vezes, fora da política, a gente consegue ajudar, mas a gente não consegue resolver. Então eu queria saber um pouquinho, se foi isso que te motivou, o que mais está te motivando a entrar na política? Então, lidando com essa pauta da violência, acabou que nasceu um projeto de um voluntariado que eu fazia como capelã social, que se chama DNA da Mulher Brasileira. O que é esse projeto? Porque a gente começou a atuar dentro da Casa da Mulher Brasileira, que nós temos esse aparelho público aqui em Curitiba, né? Que está tudo centralizado, os serviços de atendimento à mulher em situação de violência lá. E Então, a Casa da Mulher de Curitiba é uma instituição... Isso, que é um aparelho público ligado à Prefeitura, ao Estado e também tem apoio do federal. E a gente começou a atuar com um serviço de capelania lá, logo que a casa foi inaugurada em 2016. E uma das psicólogas chegou para a gente um dia que a gente não fazia acolhimento às mulheres, mas à equipe multidisciplinar que atendia essas mulheres. E essa psicóloga um dia chegou para a gente e falou assim, me explica por que de cada 10 mulheres que chegam aqui, 9 se declaram evangélicas. Eu sou de confissão evangélica e aquilo, assim, essa pergunta foi um soco na boca do meu estômago. Assim, gente, o que está acontecendo? Então, a gente está aqui na frente enxugando gelo e
mas o problema está lá atrás. Então, nasceu esse projeto para que a igreja se tornasse um local de acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica, para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo dentro das nossas quatro paredes, que fazia com que houvesse um índice tão grande de violência entre as mulheres que se declaravam evangélicas. E, para minha surpresa, eu me deparei daí na pesquisa para esse projeto com uma dissertação de mestrado que 40% das mulheres que denunciam se declaram evangélicas. Deu assim, opa, nós precisamos trabalhar aqui mesmo. E nasceu esse projeto de capacitação, e nisso a gente hoje já tem mais de 400 líderes de diferentes denominações evangélicas e católicas que atuam em suas igrejas, dando um acolhimento humanizado e capacitado para que essas mulheres que estão em situação de violência possam romper esse ciclo. Caramba, muita gente. Bastante gente aí. E nesse período também, advogando, eu cheguei num burnout e foi bem difícil, porque eu adoeci pelo fato de que eu não dava conta da demanda. Não dava conta. Eu atendia uma mulher, apareciam mais 10 com situações iguais ou piores, e eu falei assim, chega, eu vou voltar para casa, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu tô perdendo minha saúde, então eu vou cuidar dos meus filhos, meu marido que lute para sustentar a gente. E eu falei assim, não quero mais. E nesse período que eu estava transicionando para fechar o escritório e realmente voltar para casa e cuidar dos meus filhos, eu tenho uma menina de 11 e um menino de 9. O meu menino de 9 ainda é autista, então tem toda uma demanda de terapias e tudo mais. E eu falei assim, não, tem que ser algo diferente. E uma pulguinha começou a me pressionar, numa conversa muito aleatória, numa festa com um primo meu, ele falou assim, Ari, por que você não entra na política? E eu nunca tinha pensado na política partidária, né? Eu sempre trabalhei, estive presente na política, mas de uma forma partidária. Uhum. Daí aquela me deu um estralo, eu assim, por que não? Por que não estar lá também? E aquilo me instigou, e o primeiro partido que eu fui procurar foi o Novo, e eu lembro que naquele dia que eu procurei, era o último dia para inscrição para a jornada. E eu falei assim, e você achou o Novo? Achei o Novo na internet. Pela internet, fez pesquisa de partido. Eu fiz a pesquisa de partido, já namorava, que eu sempre, os princípios que o Novo tem, sempre coadunaram muito com os princípios e valores que eu acredito. Então, foi um dos primeiros partidos, pesquisei outros depois, mas o Novo, assim, sempre estava na tampinha do coração. E eu peguei e falei assim, bom, se eu passar nesse negócio, eu acho que tem caminho, porque o Novo tem, para quem não sabe, tem todo um sistema de seleção e tudo mais para você entrar no partido. Exatamente. Né? Tem um processo seletivo antes e depois a gente prepara o pré-candidato para a campanha e depois a gente prepara, caso ele ganhe, para fazer o mandato, né? A gente é completo, as 3 fases. E isso, para mim, teve um valor muito significativo, porque por mais que eu seja advogada, que eu tenha uma formação, eu não tinha atuação política. Né, o conhecimento da política partidária. E eu não queria entrar num jogo sem saber as regras desse jogo. E um dos quesitos que eu coloquei foi... eu quero saber como que o jogo funciona. Eu quero ter uma educação para isso. E o Novo oferecia isso e foi um grande diferencial para que eu tomasse a minha decisão pelo partido. Que a gente sempre diz, né? O papel do Novo não é só ser um partido político, né? É também ser uma estrutura que ajude pessoas como a Ariane a realmente sair na indignação e ir pra ação, né? A gente tem toda essa... Sem a necessidade de ter um padrinho. De um padrinho, de a benção de alguém, de um cacique ou coisa parecida. É na meritocracia, na competência dela, que ela consegue ganhar esse espaço dentro do partido. Não, e é até interessante isso, Alexandre, porque se eu fosse pensar por esse lado, né? Quem sou eu, né? Na fila do pão, né? Não tenho um padrinho político, não tenho um sobrenome político, não tenho parente algum na política, a não ser o meu cunhado que estava no interior de São Paulo e veio a falecer esse ano, mas que também a gente não tinha uma ligação, assim, municipal, qualquer coisa assim que nos desse uma alavancada. E eu falei assim, não, eu vou porque eu acredito que aqui a gente pode fazer algo diferente. Quando o Deltan veio para o partido, e por eu ser cristã e tudo mais, até eu fiz um videozinho esses dias, né, que eu esperei uma resposta de Deus para que Deus confirmasse que eu deveria estar aqui mesmo, e essa resposta veio, para quem não acredita, né, mas Deus fala com a gente, Deus falou comigo de que o meu lugar era aqui, e isso nos faz a diferença, entendeu? Estar num partido que te prepare para um propósito que você tem chamado. Então, juntando isso tudo, gente, só tem que dar boa. Posso acrescentar mais uma coisa? Claro. E aí, com pessoas que a gente tem orgulho, que a gente confia, né? Então, a junção veio Deltan, o próprio Girão, com os outros mandatários que já estavam, daí junta ainda, né, mais um terceiro pilar aí. Não, com certeza. E eu fui bater um bate-papo com a Indiara, né?
E quando eu cheguei e comecei a conversar com a Indiara, eu assim, cara, a Indiara, parecia que ela estava contando a minha história, né? A trajetória de vida dela, como que ela chegou num partido e tudo mais. E a Indiara, gente, ela é um exemplo, assim, para nós que estamos pré-candidatos, né? Ela é a Amália, mas eu falei assim, não, é aqui mesmo. Se ela está conseguindo fazer essa política diferenciada aqui, sendo ela e a Amália só hoje na Câmara, a gente tem que somar esforços para... a gente tem mais. Isso é um ponto que eu tenho colocado, né? O brasileiro vem pedindo mudança, vem falando que precisa de mudança, e a gente vem mudando. Eu acredito nisso. Por exemplo, na eleição de 2020, a gente conseguiu colocar 2 novas vereadoras que nunca tinham participado da política na Câmara. E fizeram um excelente trabalho, tem feito. E agora a gente tem a oportunidade de aumentar essa mudança. E eu creio que né? vai ser grande. Tem 2 pessoas, a gente espera fazer aí 6, 7 cadeiras. Pela primeira vez, o Novo vai ter oportunidade, se tudo der certo, de ser a maioria na Câmara. É algo inédito isso. Então a gente tem a possibilidade agora de começar uma mudança ainda maior em Curitiba, né? Então todos aqueles que querem a mudança, nós estamos colocando candidatos totalmente capacitados na eleição. Então agora a gente precisa que as pessoas ajudem nessa E candidatos tarefa. todos preparados, né? E todos com os mesmos valores e princípios. Então, qualquer um que você vote na chapa hoje, você sabe que vai ser defendido lá dentro. Né? Com certeza, né? E isso é muito importante para quebrar um estigma que existe na política, né? De que não existem pessoas de confiança dentro da política. Isso é muito... até eu estava fazendo uma pesquisa, e foi feita uma pesquisa recentemente aqui em Curitiba, de que as pessoas não confiam nos seus mandatários, né? Só que não confiam, ao mesmo tempo que não confiam, esperam muito deles. Né? E me vem a citação de um livro chamado As Grandes Mentiras da Política, de Sowell, que ele diz que as pessoas esperam o impossível, só que o impossível só pode ser dado por mentirosos. E é engraçado. Muito bom. Não, e é engraçado isso, porque a gente não está prometendo o impossível para as pessoas. A gente está prometendo o que é possível, sim, fazendo com dignidade, com honestidade, com ética. É isso que a gente quer e é isso que o Partido Novo oferece. E eu tenho visto, assim, na formação que nós temos recebido de vocês, de que é possível fazer. As nossas mandatárias aí agora, elas mostraram com 2 o que elas podem fazer na Câmara. Imagine com uma bancada maior de pessoas capacitadas e que querem realmente fazer a diferença na nossa cidade. E a gente já tem exemplos no Brasil inteiro, né? Tem Joinville, com o nosso prefeito Adriano Silva, tem o Zema, outros tantos vereadores, deputados estaduais e a bancada federal do Novo. Isso, né? e agora temos dados, né? Temos que não dados. é só uma falácia, né? A gente falando ao vento. Não, nós temos dados, temos estatísticas que mostram que realmente a vontade de fazer uma política decente é possível e traz resultados. Exato. Agora, voltando um pouquinho, eu tive a oportunidade de fazer algum trabalho voluntário em casas de recolhimento de crianças, né? E era sempre uma reclamação sobre verba, sobre o poder público, e eu acredito que se olhar no acolhimento das mulheres, deve ser muito parecido. Você sabe um pouquinho disso? E você sabe o que o poder público podia fazer diferente? Onde está faltando a mão do poder público nesses lugares? Sim, hoje assim a gente vê que, principalmente em relação ao acolhimento de mulheres, para você ter uma ideia, nós temos apenas 3 casas de acolhimento hoje, em Curitiba, né, que dão conta ainda da região metropolitana, que não tem casa de acolhimento. Então, são casas de acolhimento que acolhem a mãe com seus filhos e sem data para que elas saiam. Porque a gente não sabe se uma mulher vai levar 1 semana ou 1 ano para reestruturar sua vida, para conseguir romper com esse ciclo da violência. Então, existe muito que as políticas públicas que o Estado pode fazer, sim, em que pese eu creio no Estado mais enxuto, mas aí sim há uma possibilidade de investimento para formação, porque quando a gente capacita, acolhe essa mulher e dá instrumentos para que ela consiga formar a sua casa, a mulher é coluna da sua casa. A gente está dando um passo para que famílias sejam saudáveis. Então, é preciso, sim, um investimento de mais políticas públicas e, às vezes, no básico, sabe, Edu? Antes de a gente pensar no acolhimento, você sabia que 73% das mulheres curitibanas não têm coragem de sair na rua à noite? Eu me incluo entre elas. A gente não tem coragem, às vezes, porque não tem uma iluminação pública decente, porque não tem uma segurança, um patrulhamento que nos dê a segurança de sair na rua, ou seja, nos priva do direito mais básico de um cidadão, que é o de ir e vir.
né? A gente se torna reclusa das nossas casas a partir das 8 horas da noite. Então, assim, às vezes investimentos pequenos pode coibir situações que façam com que essa mulher tenha mais liberdade. E dentro da casa de acolhimento, principalmente, a questão de instrumentalizar essa mulher com profissionalismo. Porque o que ela precisa? Essa mulher, muitas vezes, ela permanece na relação de violência porque ela é uma dependente financeira desse homem. Né? E como que ela vai sair de casa sem dinheiro para seus filhos, sem dinheiro para si mesma? Para onde que ela vai com essas crianças? Então, ela precisa ser capacitada em trabalho, para que ela possa gerar sua renda e produzir realmente o seu sustento e quebrar o ciclo da violência. Ou, em contrapartida, trabalhar com esse homem, uma masculinidade consciente, para que ele possa entender que o que ele comete, que em muitos casos eles nem sabem que estão cometendo violência doméstica. Eu acho isso muito pertinente, e até porque, assim, não adianta resolver daquela mulher e aquele homem poder fazer com outra mulher. Com outra, se não rompe o ciclo. Exatamente, né? Então precisa de uma instrução para ele. Você até comentou que a gente prega sobre um Estado enxuto, e é uma verdade, mas a gente quer um Estado eficiente em políticas públicas necessárias. Sim. E esse caso da mulher, ele envolve muita coisa. É saúde, porque em vários fatos, saúde mental, saúde física, é educação, porque só vai se resolver se pegar já na base também e educar aquele menino de como que tem que se tratar uma mulher, como que é uma construção de família. E segurança, né? É um caso muito de segurança. Então o Estado tem que agir aí mesmo, né? Não é uma questão do Estado não estar presente. É necessário o Estado estar aí. É cumprindo um princípio constitucional, né? Que é dever do Estado, da família, do Estado e da sociedade, zelar por essa família, né? Nós precisamos, não é necessariamente se intrometer dentro dessa família o tempo todo, que é o que a gente tem visto também, né? O Estado querendo cada vez mais entrar nessa família, tirando essa autonomia familiar, mas sim zelar para que essa família se constitua de uma forma saudável, que afinal de contas ela é a base de uma sociedade inteira. Então nós precisamos sim de instrumentos que cuide dessa mulher, cuide desse homem. E uma coisa muito interessante que já tem acontecido aqui começou no estado de São Paulo e agora já está acontecendo aqui no Paraná, mas eu gostaria muito que virasse uma legislação, que é os grupos de apoio para homens que sofrem violência doméstica, que hoje a gente vê que a reincidência de homens que passam por esse ciclo de conscientização cai de 72% para 2%. Então, assim, é uma diminuição de 70% do índice da violência, porque esse homem entende qual que é o seu papel dentro da casa, né? Que a gente não pode conquistar o que nós queremos pela força, né? Existe aí o caminho do diálogo e você entender qual é o seu papel dentro da família faz toda a diferença. E, Ariane, você falou uma coisa importante. Não é o Estado se intrometer na família, né? O Estado garantir que a família seja saudável. É isso aí. A diferença grande é essa, não é dizer o que a família tem que fazer. Sim. Mas ter uma família saudável é ter melhores índices na saúde, melhores índices na educação, melhor para a sociedade inteira. Com certeza, com certeza. Hoje a gente vê que até se a gente for olhar entre as pessoas que estão encarceradas, 90% delas vieram de uma família desestruturada, né? Sem uma base familiar saudável. Então, assim, olha a mudança social que a gente pode fazer com coisas simples, mas que mantém essa família, dá a possibilidade para que essa família se estruture de uma forma que crie cidadãos aí que vão fazer a diferença na nossa nação. E eu vou aproveitar que você falou sobre adoção, sim, é algo que eu tenho, assim, um pouco de curiosidade de saber. Por que será tão pouco incentivo para adoção no Brasil? Eu vejo bem pouca campanha de adoção. As pessoas que tentam sempre falam que é um processo tão moroso. Você sabe um pouquinho sobre esse assunto? Porque você viveu isso, né? Eu fui uma adoção à brasileira, que a gente fala, né? E os meus pais que me criaram me registraram como se dele fosse, né? Então eu não passei por um processo de adoção como deveria ter sido pela legislação. Mas à época, a minha mãe já estava na fila de adoção e meu irmão, que veio pelo trâmite legal, ele veio apenas 3 anos depois da minha chegada em casa. Então, assim, foram 3, se a minha mãe não tivesse acontecido de eu chegar, eles teriam tido um filho somente 3 anos depois, porque estavam no aguardo da fila de adoção. E hoje eu vejo que a maior dificuldade é que o nosso sistema é muito moroso.
O sistema judiciário, ele, infelizmente, ao invés de... E nós tivemos uma mudança legislativa em 2012 que fez com que se tornasse um pouquinho pior, porque o que aconteceu? O Já Estado não era bom. já não era bom, daí piorou. Que o Estado ele faz de tudo para que essa criança retorne para o seio da família natural. Então, ele vai tentar todas as possibilidades possíveis para que essa criança volte para a família natural. E não é raro crianças que vão para a família de adoção, estão passando por um período de estágio, quando a família já fez, porque a família que entra na fila da adoção, ela passa por um processo de habilitação de 1 ano, passa por cursos, e daí ela entra como uma família possível para adotar. Essa criança chega nessa família, tem mais 1 ano de prazo, para ver se a criança e a família se adaptam e tudo mais. Se nesse período a família natural, qualquer um, pai, mãe, tio, avô, primo, pega e fala assim, não, mas nós queremos a criança de volta, essa criança volta para a família natural. Então, assim, é um processo muito dolorido para as famílias que passam pelo processo da adoção. A gente precisa de uma inovação legislativa aí, sim, para que haja possibilidade, porque não bate, gente. A gente com um número de crianças imenso para ser adotada, com uma fila imensa. O que acontece que não fecha? Não faz sentido, né? Que uma das coisas também é porque o Estado não vai entregar para você, que quando você preenche o cadastro da tua ficha e você diz assim, eu quero uma criança loira de olho azul de no máximo 2 meses. Ele não vai vir com uma criança que você tenha fenotipado de forma diferente. Então, ou com uma idade maior, ou que tenha uma deficiência, ele não vai fazer isso. Então, ele vai buscar uma criança que seja dentro do perfil que você estabeleceu. E hoje a maioria das famílias querem bebês e as crianças que nós temos para adoção, a maioria são crianças acima de 7 anos. Então é a tal da adoção tardia que deve ser muito incentivada de crianças. Eu tenho dentro do meu histórico da minha família, que veio eu e meu irmão, somos os únicos que viemos bebês. Né? O meu irmão tinha 3 meses quando veio para casa e as minhas outras irmãs, uma veio com 10 anos, a outra veio com 8 e uma com 5. Então, a gente tem um histórico de adoção tardia, que daí tem seus perrengues familiares, como qualquer família tem, né? Não vamos dizer que é porque é adotado, que acha que é porque é adotado, assim, não deveria ter adotado, devolve, né? Não tem isso, gente. Adoção, uma vez feita, é para sempre. Porque se for assim também, muitos casos dentro de casa, o pai queria devolver o filho se pudesse. Devolver, né? E não pode, né? Não tem como. Não pode ter essa brecha para outros, porque não é só, até de filho biológico acontece isso aí também. É normal em qualquer família, né? O desafio da educação. E é um tema que eu acho que tem que ser melhor trabalhado, né? Eu tive a oportunidade de visitar já vários orfanatos e na hora que você convive com aquelas crianças, você vê o quanto elas são carentes e elas esperam receber um amor, né? E então, é um tema bem interessante. Bem, e o Estado pode trabalhar muito nesse sentido, mas falta ainda mais vontade política. E pessoas levantando essa bandeira. Sim, com certeza. Eu não quero desmerecer a bandeira animal, mas você vê tanta gente levantando a bandeira de adoção de cachorro, que eu acho super legal, super válido. Mas, assim, parece que não é a mesma intensidade quando se fala de criança. Não, com certeza. E, eu sou um caso de adoção que deu certo, gente. Meu irmão também, meu irmão é comandante da Azul hoje. E aí, hoje, você tá no Novo, tá surfando essa onda laranja. E como tem sido isso aí? Eu vi que você estava lá em São Paulo com a gente. Como que foi essa experiência? O que você mais está se identificando dentro dos princípios e valores do Novo? Uma das coisas, assim, que... Eu voltei incendiada do Encontro Nacional, gente. Foi muito legal. Foi uma experiência, assim... como eu disse, eu nunca estive envolvida em política partidária. Mas estar no Novo, o sentimento que eu tenho, assim, é que eu estou no lugar certo. E... viver com pessoas, ouvir falas do Zema, do Adriano de Joinville, e ver assim, gente, é possível fazer uma política que não seja corrupta, uma política que bata em valores que nós acreditamos, eu como cristã, em pautas da família, que acredite realmente que a sociedade pode ser diferente, porque eu confesso assim que chegou no momento, e eu acho que é um sentimento assim de uma grande parte da população, de que não vale a pena. Não vale a pena. Vou votar porque eu sou obrigada, né? Mas eu voltei de lá, assim, sim, existe gente fazendo uma política honesta. Existe gente fazendo uma política que quer fazer a diferença pela nossa nação. E isso, assim, eu voltei incendiada de lá, assim, com uma vontade de que é possível, né? É claro, a pessoa não pode querer que o Estado faça tudo
né, que um político faça tudo, cada um tem o seu quadrado, um vereador está ali para legislar, fiscalizar, né? Nós temos o nosso papel, a gente não tem todas as chaves nas mãos, mas as chaves que nós temos, a gente pode abrir portas sim para fazer algo diferente pela nossa sociedade. E completando o que você falou, muitas vezes dá pouca importância ao vereador. Né? Eu já até escutei pessoas, não, para vereador eu não quero sair, como se o papel do vereador não fosse importante. E é extremamente importante, porque querendo ou não, a vida do cidadão é na cidade. É isso. Os problemas do dia a dia você enfrenta na cidade. Só na cidade. Se você não tiver bons vereadores fiscalizando, cobrando o executivo, levando problemas e levando soluções, a gente enche a Câmara de pessoas querendo fazer nome de rua, querendo dar plaquinha, querendo negociar alvará e não fazendo o papel real do vereador, Sim. que é extremamente importante. A gente precisa ter vereadores capacitados, técnicos, que sabem por que estão lá. É onde está a educação básica, onde está a saúde, onde vai atingir realmente o teu dia a dia. E né, eu vejo assim que é o acesso mais fácil que o cidadão tem. Né? Porque ele pode, a gente não tem essa cultura, né? De acompanhar o que o meu vereador, aquele que eu votei e foi eleito, mesmo que não tenha sido eleito, né? Você não precisa cobrar somente daquele que você votou. Você pode cobrar de todos eles. Mas o que ele está fazendo? Né? Qual que você foi na Câmara assistir alguma sessão? Você sabe o que está sendo discutido lá? Por que esses projetos que estão em pautas e não são projetos que interessem realmente a população? Então, assim, falta esse engajamento civil, né, das pessoas estarem lá entendendo que sim, elas fazem, nós estamos como mandatários respondendo por eles lá, mas eles é que nos colocaram lá, e a gente está lá para ser cobrado sim pela população. Que é um representante mesmo. Que é um representante, nós estamos representando o povo, e o vereador eu vejo assim, aquele que dá para chamar para tomar um café, né, chama, toma um café, ele tem que estar junto com o povo, tem que estar junto com o povo, tá? Isso que eu acho muito legal, né, até quando eu optei pela advocacia, eu tinha feito estágio no tribunal e tudo mais, e aquilo no tribunal me consumia, porque eu queria ver gente, e ali eu só via papel, na minha época era papel burocracia. E eu falei assim, não, eu quero estar junto com a pessoa, entender qual que é a dor, qual que é a demanda dela e tudo mais, e a advocacia me proporcionou isso, né, de olhar para a pessoa, olhar nos olhos, sentir a dor da pessoa, lutar pelo direito dela, e eu vejo que é muito uma extensão do que um vereador faz, de sentir a dor da população, daquele que está sofrendo, e entender a dor da pessoa. Às vezes a dor da pessoa, assim, tem que ser uma dor. Não, é um buraco lá mesmo que está na rua, é a luz da iluminação pública que não funciona, é o saneamento básico que não chegou ainda na casa. Ainda a gente vive nessa precariedade, né, de coisas tão básicas, né? Exato. Então a gente precisa, e o vereador está aí, eu quero tomar café na sua casa, me chama que eu vou mesmo, adoro tomar café. Mas, Ariane, a gente está quase chegando ao fim. Mas quero te agradecer muito pela coragem de estar colocando o seu nome à disposição. Uma coisa que a gente fica muito feliz e orgulhoso de conversar com as pessoas que têm vindo aqui, 100% vem com o sentimento de servir. E você já é uma servidora, já vem se colocando no papel de estar servindo a população, servindo as pessoas. Te agradeço por isso e a gente fica muito orgulhoso pelo Novo de ter uma pessoa como você junto com a gente. Obrigado pela coragem. Eu que agradeço. E espero lá, dia 6 de outubro, estar comemorando com você. Se Deus quiser. Mas para finalizar, eu queria uma última mensagem sua, para você resumir quem que é você, o que te motiva a estar nessa jornada. Tá. Bom, queridos, eu sou a Ariane, eu tô aqui, eu sou advogada, mas eu tô aqui principalmente para servir você, para lutar, sim, pelos direitos que as mulheres têm, para solidificar famílias, fazendo com que essas famílias sejam fortalecidas, porque eu creio que mulheres fortalecidas fazem famílias fortes. Então, eu tô junto com vocês para fazer a diferença na nossa cidade, lutando por direitos que você acha, assim, que não vale a pena mais, vale a pena sim, porque toda causa vale a pena, e eu tô junto aí para a gente fazer a diferença, em Curitiba, no estado e no Brasil. E aí, inclusive, né, esse movimento de mulher tem tomado força, inclusive dentro do Novo também, né? Vocês estão participando, estão fazendo aí um movimento de mulher que é muito bacana. Sim, nossa, as mulheres aí, até o Alexandre comentou, né, que nós somos um partido que não precisa de cotas, porque a gente tem mais mulheres aí que estão pré-candidatas. Apesar da nossa cor ser laranja, a gente não tem mulheres laranja, né? Só para completar a chapa, né? Nossas mulheres têm poder fundamental. A gente pode usar aqui o exemplo em Curitiba, que nós temos uma bancada
100% femininas, são formadas por 2 vereadoras. Isso aí, e é interessante, né, que é fazer uma luta por mulheres, não necessariamente através de um direito feminista, né, que não porque eu luto por causa de mulheres eu seja feminista, não sou feminista, já digo isso de antemão, não acredito, que eu acho que o feminismo ele diminui as mulheres ao invés de valorizá-las, então eu creio que a gente pode fazer, assim, uma luta por direitos das mulheres, fazendo com que essas mulheres se tornem protagonistas das suas histórias e venham fazer a diferença no lugar onde elas estão. E quem quiser te acompanhar um pouco mais, seguir você nas redes sociais, como que faz? Instagram, Ariane Silva Cis, pode seguir lá, é o mesmo também no Facebook e no YouTube também. Então me siga lá, tem novidade todo dia para você estar acompanhando o que a gente está fazendo nesse período de pré-campanha. Muito obrigado, boa sorte nessa jornada. Obrigada. E conte com a gente. Alexandre, obrigado por mais uma vez. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Helena, por ser mais uma das nossas guerreiras que vão pro front, né? Vão pra frente. E quem quiser ajudar o Novo Curitiba, pode procurar a gente e comprar nossos produtos na lojinha do Novo. E lembra lá, segue a gente no Instagram, compartilha, curte, comenta. Esse engajamento é muito importante pra gente. Obrigadão.